Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que Jesus, o ungido do Pai, nos convida a segui-lo. Então, convivendo com ele, nós seremos capazes de resistir ao pecado que desencaminha a nossa vida. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 João, capítulo 3, versículos 7 a 10. 1 João, capítulo 3, versículos 7 a 10. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que nós, como filhos de Deus, devemos sempre fazer o bem, devemos sempre fazer a vontade de Deus. Então, que a gente possa também anunciar isso a todos, Todos nós somos humanos, Somos falhos, nós cometemos pecado, Nós, a partir do momento que nós cometemos pecado, nós andamos nas trevas, Nós vamos para o caminho das trevas. Mas se nos arrependermos de coração sincero e pedir perdão a Deus, Ele nos perdoa e aí nós voltamos para o caminho de Deus, nós voltamos a estar em comunhão com Ele. Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, fazer a vontade de Deus e praticar, colocar em prática os mandamentos, guardar, e colocá-los em prática, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 1, versículo 35 a 42. João, capítulo 1, versículo 35 a 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, essa leitura do Evangelho, hoje no Evangelho, João Batista assume o papel de animador vocacional. Ele está ali com os seus 2 discípulos, Jesus passa por eles e aí ele aponta Jesus, Ele aponta Jesus para os 2 discípulos e diz, Eis aqui o Cordeiro de Deus, E Jesus diz a eles a pergunta fundamental. Quando Jesus percebe que os 2 estão seguindo, ele faz a pergunta: O que buscais? O que você está buscando? O que é realmente importante para a sua vida? Então, os discípulos eles querem conhecer mais profundamente quem é o Mestre, onde vives. E em vez de simplesmente dar o endereço, Jesus os convida a conhecer. Ele fala: Vinde e vede. E aí, para os 2 discípulos de João, feita a experiência de conviver com Jesus, André leva seu irmão Simão até ele. Pelo testemunho desses primeiros discípulos,
outras pessoas vão conhecendo Jesus e permanecendo com ele. E aí Simão recebe de Jesus um novo nome, Pedro, que quer dizer rocha, né? Indicando que na comunidade, né, ele será o líder do colégio apostólico. Então, esse convite que Jesus fez para os discípulos de João, hoje ele nos faz esse convite também. Vinde e vede, né? Então, que nós realmente possamos acolher a Cristo dentro do nosso coração, né? E que nós realmente possamos sempre, né, buscar o reino de Deus, né? Buscar as coisas de Deus para a nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.